e nós vamos falar justamente do tema: se Cristo não ressuscitou, vã é nossa fé. Pois é, minha gente, o grande sentido da nossa fé está, de fato, no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado. Essa é a certeza de fé. E a pregação, ela parte da primeira carta de São Paulo a Coríntios, que está lá o trecho específico, o capítulo 15, o versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor, e ainda estáis nos vossos pecados. Traduzindo, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Pois é, nós proclamamos a fé em Cristo Jesus, vivo e ressuscitado. Essa é uma certeza que nós carregamos na nossa vida. E olha, isso tudo por conta do testemunho. Do testemunho que nós recebemos, do testemunho que aqueles que vieram antes de nós receberam, do testemunho dos apóstolos que viram o Cristo ressuscitado e experimentaram ali ao mesmo tempo. Vamos lembrar, né? Ao mesmo tempo, todo o sofrimento de Jesus na sua paixão, toda a questão do sentir-se abandonado pela sua morte na cruz, mas depois se alegraram porque verdadeiramente o Senhor ressuscitou. E esse foi o grande anúncio dos discípulos. E essa é a nossa missão também, claro, de testemunhar Cristo vivo, ressuscitado. O nosso catecismo, o catecismo da Igreja Católica, diz o seguinte, lá no número 639. O mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real, que teve manifestações historicamente constatadas, como nos atesta o Novo Testamento. Já São Paulo escreveu aos Coríntios, pelo ano de 56. Eu vos transmiti o que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Quefas e depois aos 12. O apóstolo fala aqui justamente dessa tradição viva da ressurreição do Senhor, que ficou, de fato, conhecendo o Senhor Jesus após a conversão, quando nós bem o conhecemos, o episódio de Paulo a caminho de Damasco, quando ali, de fato, teve um encontro com o Senhor Jesus e o Cristo ressuscitado, que, de fato, teve a sua vida transformada, se converteu e foi o maior de todos os pregadores do Cristo, da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Isso significa que não só nos atesta as Sagradas Escrituras, mas como nos atesta o testemunho daqueles que experimentaram e vivenciaram e conseguiram ver o Senhor ressuscitado. É por isso, às vezes, até eu me pergunto assim, como pode alguém duvidar ou até mesmo negar a ressurreição de Jesus? Porque, primeiro, nós temos fonte extra Bíblia, que a gente chama, né, que diz justamente do Cristo, um galileu, que sai pregando para as multidões, que arrasta grandes multidões, e a sua pregação é totalmente diferente daquela que o povo já tinha um costume de ouvir e de receber. O soldado que fala do fato a pedido do próprio exército de Roma, como também dos sumos sacerdotes, que o corpo de Cristo havia sido roubado, mas a certeza é uma só, que Cristo verdadeiramente está vivo, ressuscitado. E se nós cremos porque alguém nos testemunhou a ressurreição de nosso Senhor Jesus. Alguém falou, deu testemunho, e às vezes o testemunho com
palavras, mas o testemunho com a própria vida. E isso é uma verdade de fé, da qual cada um, daquele que proclama o nome do Senhor Jesus e caminha na sua graça, é chamado a justamente estar com Ele. Porque vejam, continuando o testemunho nas Sagradas Escrituras, quem foi a primeira pessoa a saber que verdadeiramente o Senhor ressuscitou? Lembram que as mulheres foram lá para colocar perfume no corpo de Jesus, de modo especial Maria Madalena, e nós podemos dizer as outras santas mulheres. E quando chegaram lá, viram que Jesus não estava lá. Foram as primeiras a encontrar de fato depois o Senhor ressuscitado, e foram correndo testemunhar para os discípulos. E mais à frente é afirmado, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, nos diz o evangelista Lucas, lá no capítulo 24, dos versículos 34 a 36. Então, de fato, é uma condição de fé que, por ser ato de fé e ato de Deus, transcende a condição humana, mas foi testemunhada pelos homens que viveram, que puderam estar com Jesus, caminharam com Ele, participaram da sua paixão, alguns o abandonaram na sua paixão e morte, mas depois todos se alegraram com a sua ressurreição. E de fato, é necessário justamente a nós entendermos que, embora a cruz, o crucificado, seja o sinal da fé, nós proclamamos a fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado. Verdadeiramente o Senhor ressuscitou. E tem mais, continua dizendo o catecismo, ora eu vou falar com o catecismo, ora a Sagrada Escritura e assim por diante. Diante dessas testemunhas, é impossível interpretar a ressurreição de Cristo fora da ordem física deste mundo, porque elas testemunharam, participaram da sua paixão, participaram da sua morte, participaram da sua ressurreição e testemunharam que verdadeiramente o Senhor está vivo e ressuscitou. É por isso que, diante do fato, primeiro, de Maria Madalena e as santas mulheres testemunharem aos discípulos que Jesus estava vivo, ressuscitado. Depois o Jesus aparece aos discípulos, e aí a confirmação, de fato, é verdade, o Senhor ressuscitou. Pelo menos alguns que ali estavam, creram que verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Mas depois também passaram pela experiência do ressuscitado, porque tiveram um encontro com o ressuscitado. Agora, o mais interessante de tudo isso, minha gente, é que Jesus foi falando tudo isso aos discípulos, enquanto caminhou com ele ao longo dos seus 3 anos de ministério. Por diversas vezes Jesus diz, é necessário que o Filho do Homem sofra na mão dos homens, morra, mas que ao terceiro dia ressuscite também, para que os homens possam ter nele vida e vida em plenitude. Desse modo, não existe outra condição de fé, senão justamente o fato de proclamar que Cristo está vivo. Aliás, às vezes, nas celebrações dominicais, festas, solenidades, em que nós rezamos o creio ou o credo, que é a mesma coisa, credo, do latim para o português, creio, nós proclamamos na fé justamente que cremos no Cristo vivo ressuscitado. Então, o credo cristão, diz o Catecismo da Igreja, a profissão da nossa fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é na sua ação criadora, salvadora e santificadora, porque tudo isso vai culminar-se não em outra coisa que não seja na
proclamação da ressurreição do Cristo e, por consequência, na ressurreição dos mortos, nos fins dos tempos e na vida eterna. É por isso que, diante dos atos sacramentais e, de modo muito especial, da Eucaristia, nós nunca podemos esquecer que quando rezarmos, seja a oração do creio, seja até mesmo a oração do Pai Nosso, para fazermos de modo muito brando, muito sereno, e não aquela coisa atropelada, porque acaba se tornando mecânico, e muitas vezes nos impede de compreender a grande riqueza que é a oração. E o creio é a nossa profissão de fé. Nós dizemos que cremos em Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos no Deus que sofreu, morreu, mas que por nós ressuscitou. E dizemos também que cremos na ressurreição da carne ou dos mortos, como queiram, e na vida eterna. Isso significa que hoje, ao celebrarmos a Páscoa do Senhor Jesus, a sua ressurreição, nós justamente celebramos a grande dádiva, o grande amor misericordioso de Deus por cada um de nós, que através da entrega do seu Filho, da sua paixão e morte e da sua ressurreição, quer nos dar a vida eterna. Não é nenhuma outra coisa. Agora, o Cristo ressuscita como Filho de Deus, mas abandona toda a sua divindade na cruz, para que justamente, como nós também dizemos, passou por toda a condição humana, exceto o pecado. Mas Deus o arranca das trevas, traz para ser luz para a nossa vida, para a sua vida, para que você possa crer que Ele ressuscitado é a certeza da sua ressurreição. Então, o que nós precisamos de fato, minha gente, é crer, e crer verdadeiramente que Deus enviou ao mundo o seu Filho para nos resgatar. No seu amor, o seu Filho anunciou toda a misericórdia do Pai, nos ensinou a chamar Deus de Pai, assumiu todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, a partir da paixão e morte da cruz, mas nos libertou da escravidão, do pecado e da nossa maior limitação, que era a morte eterna, com a sua ressurreição, para justamente nos dar a vida eterna. E isso é um ato de fé, porque você não vai encontrar, a não ser o testemunho das mulheres, dos apóstolos, você não vai encontrar a resposta aqui, mas você vai vivenciá-la a partir da sua experiência, e é daqui, do coração. Claro que você vai absorver algumas coisas, e vai realmente entender, a partir daquilo que eu estou falando para você, mas a bem da verdade, a fé vive a partir do ato de entregar-se totalmente a Deus, confiando nele a partir da ressurreição de fé no nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Deste modo, dizia logo no início da nossa pregação, da nossa reflexão, que de fato nós cremos no Senhor Jesus, porque alguém testemunhou o Cristo para cada um de nós. E por que creu? Creu no Cristo vivo e no Cristo ressuscitado. E para que ele pudesse crer, alguém também testemunhou para ele. E se nós fomos voltando o testemunho de fé do Cristo ressuscitado, até no início da pregação dos apóstolos, é neles que nós chegamos. Então vocês vejam que é um testemunho não sendo interrompido. Continuou-se a partir da experiência dos apóstolos, no testemunho da ressurreição do Senhor, que foi o grande motivo de alegria para eles, e que essa alegria os contagiou e eles saíram para anunciar. E essa mesma alegria que nós devemos viver no dia de hoje, porque o Senhor está vivo. Lá no número 1023 do Catecismo da Igreja, diz o seguinte, aí, é o magistério da igreja, como todo o contexto do catecismo é o magistério que diz, mas diz assim,
Como a nossa autoridade apostólica, definimos que, segundo a disposição geral de Deus, a vontade de Deus, as almas de todos os santos mortos antes da paixão de Cristo e de todos os fiéis mortos depois de receberem o santo batismo de Cristo, nos quais não houve nada a purificar quando morreram, ou ainda, se houve ou há algo a purificar, quando depois da sua morte tiveram acabado de fazê-lo, antes mesmo da ressurreição nos seus corpos e no juízo geral. Isso desde a ascensão do Senhor e Salvador Jesus Cristo ao céu, porque estes estiveram, estão e estarão no céu, no reino dos céus e no paraíso celeste com Cristo, admitidos na sociedade dos santos anjos. Por quê? Porque justamente participaram a partir da paixão, morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, por conta disso, receberam o prêmio eterno, que é justamente a salvação, a vida eterna. Deste modo, caros irmãos e irmãs, a grande certeza de fé para nós, a partir justamente da celebração da ressurreição de nosso Senhor, da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, é sabermos que o nosso fim último não é este mundo, assim como não foi o do Senhor Jesus. Aqui é o meio. Nós caminhamos este mundo para, a partir da ressurreição do nosso Senhor, alcançarmos o nosso fim último, que é o reino dos céus. O catecismo continua a dizer: pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, nos abriu o céu. A vida dos bem-aventurados consiste na posse em plenitude dos frutos da redenção operada por Cristo, que associou à sua glorificação celeste os que creem nele e que ficaram fiéis à sua vontade. Esses que já partiram. Nós que cremos e que devemos permanecer fiéis a Cristo. Deste modo, minha gente, como viver então a alegria do ressuscitado, como testemunhar a alegria que verdadeiramente o Senhor está vivo? O maior testemunho foi nos dado justamente pelos apóstolos, a partir daqui, das Sagradas Escrituras, não é de outra coisa. Eu gosto sempre de brincar, né, e dizer assim: isso aqui não é livro, não é bibelô, né? Isso, obrigado aí, Cauê. Isso não é bibelô para ficar na estante aberto, criando poeira com a folha até amarela. Não, não é isso. A Bíblia é a palavra de Deus para conduzir a nossa vida. E é a partir dela, dos autores sagrados, inspirados pelo Espírito Santo e do testemunho dos apóstolos, que nós proclamamos verdadeiramente que o Senhor ressuscitou. Graça maior, vinda da parte de Deus, primeira, o nascimento do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, todo o mistério da sua paixão, morte e ressurreição, que justamente nos sustenta na nossa vida, nos fortalece no nosso caminhar. Então, esse grande mistério, que de fato podemos até usar essa palavra, nos purifica, nos liberta dos nossos pecados, para nos conduzir à salvação. Agora tem uma questão, né? Quem pode ser salvo? Já que estamos proclamando a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Fica uma pergunta para você: quem pode ser salvo? Qualquer um? Ou a salvação é específica para um grupo? Pois agora eu mesmo dou a resposta. A salvação, minha gente, é para todos. Mas para que eu alcance a salvação, eu preciso justamente crer em Jesus Cristo, em todo esse mistério que nós celebramos desde, podemos até contar a partir da Quinta-feira Santa, passando pela celebração da paixão
Na sexta-feira, a alegria da vigília pascal, do anúncio do Cristo que ressurge das trevas como luz, e o dia de hoje proclamando que verdadeiramente o Senhor ressuscitou. A salvação não foi reservada para um pequeno grupo. A salvação é para todos. A grande questão é: eu preciso acolher a salvação. E acolher a salvação significa acolher a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, proclamá-lo o Filho de Deus que sofreu, morreu, mas que por amor ressuscitou ao terceiro dia para que nos desse salvação, para que nos pudesse dar o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Somente Deus, o seu amor, para fazer isso com cada um de nós. E aí, continuando, dentro do contexto do se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, que é o tema da nossa pregação, continuando aqui com a doutrina da igreja, o catecismo, lá no número 1988, que diz o seguinte: pelo poder do Espírito Santo, participamos da paixão de Cristo, morrendo para o pecado, e da ressurreição, nascendo para uma vida nova. Somos os membros de seu corpo, que é a igreja. Os sacramentos, ou melhor, os sarmentos enxertados na videira, que é Ele mesmo. Então, fazemos parte dessa vinha do qual estamos ligados ao Cristo. E continua: pelo Espírito temos parte com Deus. Pela participação do Espírito, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Por isso, aqueles em quem o Espírito habita são divinizados. É por isso que Jesus nos disse para chamar a Deus de Pai. Porque se Ele assumiu a nossa condição humana, Deus veio até nós. Então, Ele nos faz participar da condição divina. Nos tornamos divinizados, porque Deus veio ao nosso encontro através de seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não tenhamos medo, de forma alguma, não tenhamos medo de proclamar o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado. Mas vamos ter alegria, a mesma alegria que contagiou os apóstolos, a mesma alegria que fez com que as santas mulheres se alegrassem e fossem correndo ao encontro dos discípulos e pudessem dizer lá: o Senhor não está lá, Ele está vivo, Ele ressuscitou, o anjo nos falou, nós o vimos. E essa alegria que não só no dia de hoje da Páscoa do Senhor, mas sempre deve tomar conta do seu ser, né? Às vezes as pessoas usam a expressão ser possuído quando olham para a parte do mal, mas você deve ser possuído da graça de Deus, possuído da palavra de Deus e possuído realmente da experiência do Cristo vivo e ressuscitado. Porque, voltando lá a 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir agora do versículo 14, que o apóstolo diz assim: e se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento, e também sem fundamento é a vossa fé. Se os mortos não ressuscitam, estaríamos testemunhando contra Deus que Ele ressuscitou Cristo, enquanto de fato Ele não o teria ressuscitado. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor, e ainda estáis nos vossos pecados. Então também pereceram os que morreram em Cristo. Se é só para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, somos entre todos os homens os mais dignos de compaixão. Misericórdia, Senhor. Mas eu creio que, como eu, você se alegra, porque de fato Cristo verdadeiramente ressuscitou.